Vamos fechar os nossos olhos para orarmos antes de prosseguirmos no ministério da palavra. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos esta ministração nas Tuas mãos, esta palavra que Tu entregaste, que hoje seja passada, Senhor, para o espírito de cada um dos meus irmãos. Que não fique apenas no seu coração, mas que seja gravada no seu espírito. Como aquilo que Tu tens para nós, como aquilo que Tu desejas para nós, como aquilo que Tu esperas de cada um de nós. E que cada um de nós possa cumprir o chamado que Tu tens para si. Eu oro, Senhor, declarando que o nosso coração possa ser tocado por Ti, para ser uma terra fértil, onde esta palavra possa cair como uma semente que dará fruto, fruto que permaneça e que honre o Senhor Jesus. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Peço perdão por não estar de pé, tenho muita dificuldade ainda em estar de pé. Assim garanto que não caio. É mais fácil. Mas o Senhor Jesus também, em nenhum lugar na sua palavra, nos diz que há uma posição para nós orarmos ou para ouvirmos a palavra. Podemos estar deitados, podemos estar de joelhos, podemos estar em pé. O que conta mesmo é o nosso coração. É um coração desejoso de ouvir a palavra de Deus. Eu vou contar brevemente como foi este testemunho da situação do AVC que eu passei, que eu sei que muitos têm curiosidade e faz parte da palavra que o Senhor me deu lá no hospital. Então é importante. Tudo começou, foi no domingo dia 12. Eu estava a falar com o meu amigo Carlos Guimarães e quando estava a falar com ele, comecei com uma dor de cabeça muito, muito forte. A culpa não foi dele, amém? Só estávamos a conversar, uma conversa tranquila. E depois continuou. Quando fui para casa, comecei a ficar no caminho. O ministro Vítor ia com a família atrás de mim, graças a Deus. Quando comecei a subir ali em Valdemorilhados, comecei a ficar com visão dupla. E aí encostei o carro, percebi que alguma coisa não estava bem, a dor de cabeça não passava. Estava intensa, intensa, intensa. Parei o carro, ele levou para casa, encostou o carro dele, vieram para o nosso carro, que eu ia sozinho com o João, e fomos para casa. Quando cheguei a casa já não consegui sair do carro, já não tinha forças nas pernas, não tinha ação nenhuma, e assim que me tiraram do carro, perdoei-me a expressão, mas comecei a vomitar. Comecei logo ali, ligaram para o 112, perceberam que não era bom, o 112 disse que estava a ter um AVC, só vos posso dizer que é uma sensação horrível. Como eu no outro dia estava a contar, quando a gente às vezes ouve testemunhos a dizer que é bom o não sei o quê, é porque eles não passaram por isto, porque não é nada bom. Não é nada bom a gente sentir que a vida está a passar. Eu lembro-me da voz da presbítera Lucilene, quando eu estava deitado no chão, no jardim da minha casa. Ela só me dizia para eu não adormecer, por muito cansado que eu estivesse, para não adormecer. E foi o meu grande esforço, foi esse, foi não adormecer. E a vontade era fechar os olhos e ficar ali, mas eu fiz esse esforço. Eu creio, eu tenho a certeza que o Senhor me ajudou a fazer esse esforço, que não fui eu sozinho. Mas o diabo, quando tenta fazer alguma coisa contra nós, o diabo não brinca em serviço. Eu fico preocupado quando ouço pregadores pela internet fora dizer que o diabo é como se fosse um cãozinho com um megafone. É porque nunca viram nem um cãozinho, nem um megafone. Porque ele é mais poderoso que qualquer um de nós. Só o sangue do Cordeiro nos dá força para poder resistir. Só Deus dá força para poder resistir. Quem acha que ele não vale nada, um dia vai ter uma grande surpresa e pode ser tarde demais. E não estou a dizer isto para nós termos medo dele, estou a dizer isto para nós sabermos, como o Senhor nos diz na sua palavra, posicionai-vos perante Deus e o diabo fugirá de vós. Mas temos que nos posicionar perante Deus. Temos que garantir que essa muralha de fogo que o Senhor faz à nossa volta não é quebrada por nós pela parte de dentro. Porque se nós não a quebrarmos, Ele não pode vir. E tudo o que Ele às vezes consegue fazer é porque Deus permite que tenha uma intenção. E aqui Deus tem uma intenção também. E eu vou chegar lá. Mas então, para verem como Ele trabalha, a ambulância avariou e não conseguiu chegar a casa. E nós sabemos que a falta que há de ambulâncias e de vidas para trabalhar. E então levaram-me de carro para o hospital, fomos para um hospital em Lisboa, que ir para um hospital particular porque achei que era melhor do que estar num hospital público horas e horas e horas à espera. Acabei por estar horas e horas e horas à espera. Mas Deus sabe todas as coisas. Esse hospital não tinha a especialidade de microcirurgia. Não é? E então eles achavam que iria ser preciso, foi um AVC hemorrágico. Eles pensavam que o normal é ter que haver uma intervenção cirúrgica para drenar o sangue, para aliviar a pressão intracarniana.
E então o único que tinha era o Garcia Dorta, portanto voltei para pé de casa novamente. No final do dia, o INEM foi-me buscar, fiquei 3 dias nos cuidados intensivos, todos os dias fazia um TAC e todos os dias se via que o cérebro estava a reagir bem e a drenar a hemorragia. E não tive nenhuma intervenção cirúrgica. Ao final dos 3 dias, saí dos cuidados intensivos e fui para a enfermaria. Lembro-me do senhor enfermeiro que cuidava de mim lá. Éramos 4 só numa sala, tudo monitorizado. E ele dizer assim, você vai sair do melhor lugar do hospital, porque aqui não lhe falta nada. Mas se eles acham que vai para lá, a gente vai confiar que vai correr tudo bem. E eu fui. Fui à noite para lá e aí começou uma nova etapa. Uma etapa de restabelecimento. Para abreviar aqui a conversa, ao fim de alguns dias, um médico simpático, um médico muito, muito atento, todos os dias ia lá de manhã e à tarde. De manhã e à tarde eu fazia um TAC e ele ia lá de manhã e à tarde. Fiz TAC mesmo lá em cima, continuei a fazer TACs. E o médico um dia, se calhar já no final da semana, talvez, no início da outra semana, não tenho bem preciso disso, ele estava a falar comigo e disse uma coisa que nos mostra como Deus é Deus. Nada se compara a Deus, nada nem ninguém. Ele disse assim, em todos estes anos que eu tenho, nunca vi um caso como o seu. Porque você fez uma ruptura na zona do cerebelo, uma ruptura de 0,5 centímetros. Essa ruptura, devido ao sangue que saiu, fiquei com hidrocefalia, portanto a pressão intracraniana aumentou, o cérebro, a caixa craniana não aumenta, mas dilata. E ao fim de algum tempo a ruptura passou de 0,5 para 0,3 e fechou sozinha, sem intervenção cirúrgica. E o cérebro absorveu o sangue que estava a mais, fez um pequeno edema que não trouxe consequências nenhumas. Não foi preciso fazer cirurgia, não me deixou sequelas. As únicas sequelas que me deixou foi falta de equilíbrio, o enjoo, fiquei com dificuldade de visão no olho esquerdo, mas já estava em casa quando regularizou e já vejo normal das duas vistas. Ou seja, não perdi memórias nenhumas, não perdi capacidade de falar, capacidade de mexer as mãos, nada, nada, nada. Só perdi força e equilíbrio. E o médico disse para mim que não sabia como é que isto era possível. Eu disse, doutor, isso tem um nome. E ele, qual é? É milagre. Só Deus pode fazer uma coisa desta. E realmente só Deus pode fazer um milagre deste. E então, porquê é que o Senhor queria que eu pregasse o que eu vou pregar agora? Porque a partir deste momento, o Senhor começou a falar comigo, sobre o primeiro dia que eu viesse pregar. Eu tinha que trazer esta palavra e eu já vos vou dizer o quê. Mas antes, deixem-me fazer um parênteses antes disto. Que o Senhor também diz que é importante. Uma das coisas que eu ainda tenho hoje, e há bocadinho o meu irmão Carlos Guimarães viu-me tirar um comprimidinho para tomar, tudo o que eu ainda tenho a que firmar muito a minha vista, além de me cansar, provoca-me náuseas. Fico muito enjoado, e eu estava a ficar enjoado, portanto já vim preparado de casa, o crente tem que ser previdente, amém? Já trouxe um comprimidinho daqueles, ora, dispersíveis que a gente coloca na língua, para o enjoo ser aliviado. E a forma que eu tinha nos primeiros dias de me conectar a Deus, eu não conseguia olhar para o telefone, não conseguia ver televisão. Era lembrar-me de todas as passagens bíblicas que eu conhecia, e eu ia declarando essas passagens bíblicas. Os salmos que eu conhecia de cor, eu ia declarando. Tudo o que eu sabia, tudo aquilo que me vinha à mente, que tinha a ver com Deus, de tudo, Novo e Antigo Testamento, eu ia declarando. E uma das coisas, um dos salmos que eu declarava mais, é o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que é fantástico, que nos mostra quem é Deus e a obra redentora que o Senhor tem sobre a humanidade. Num simples salmo, está ali tudo condensado. Se nós esmiuçarmos, está ali tudo condensado. Uma das coisas que o Senhor falou comigo e que é importante nós dizermos, nós como igreja temos a missão de ensinar as Sagradas Escrituras e trazer ensino sobre elas. E há 2 semanas, acho que foi mais ou menos, Jonathan, vocês foram ao Congresso de Adoração, não foi? Há cerca de 2 semanas. Houve alguns irmãos que foram a um Congresso de Adoração de uma igreja, da igreja MCI, em Sintra. Nada de errado em ir a outras igrejas, amém? Quando é para ouvir a voz de Deus, quando são coisas santas, nada de errado. Igrejas saudáveis, nada de errado. É fantástico. E houve um momento lá
em que quem estava a ministrar perguntou, acho que foi mais ou menos assim, quem é que já tinha lido a Bíblia toda pelo menos uma vez? E para espanto deles, uma sala cheia, o MC é uma sala, tem centenas de lugares, para espanto deles, nem um terço das pessoas levantaram a mão. Eram líderes de louvor e membros de equipas de louvor que estavam lá. Isso foi algo que os assustou. E infelizmente isto é a realidade. E nós como igreja, por exemplo, disponibilizamos todas as ferramentas para ajudar o nosso crescimento. Todas. Nós temos 3 canais do Telegram públicos para qualquer um, que se partilha com qualquer um, em que diariamente publicamos. Temos um plano de leitura da Bíblia num ano e diariamente sai a porção daquele dia com um pequeno devocional. Temos outro canal em que diariamente publicamos um devocional durante os 365 dias do ano para nos ajudar a aprender a rotina de ter um devocional com Deus, que é importante ter devocional com Deus. Como eu costumo dizer, a gente senta-se à mesa para comer, a gente tem de sentar à mesa da oração para alimentar o Espírito também. E diariamente nós publicamos também um estudo sobre salmos. Cada dia do ano falamos num salmo e corremos os salmos todos com um pequeno ensino. Eu não quero constranger ninguém, mas se eu perguntasse aqui quem é que já leu a Bíblia pelo menos uma vez, eu tenho a certeza, ficariam muitos braços para baixo. O que é pena, porque a Bíblia é apenas um livro, se a gente quiser pensar desta forma. E se nós não conseguimos ler um livro por ano, a nossa cultura anda muito por baixo. E a nossa cultura espiritual também. E se eu vos dissesse que no canal do Devocional nós temos 10 pessoas subscritas, no canal dos Salmos nós temos 8 e no canal da Bíblia nós temos 11. O que é que acharias da importância que nós como igreja estamos a dar à palavra de Deus? Se eu não conhecesse, graças a Deus, parte da palavra de Deus de cor, eu tinha estado uma semana no hospital sem Deus, sem falar com Deus, sem poder usar a sua palavra, sem declarar a sua vida sobre a minha vida. Então eu hoje venho propor um desafio à igreja, um desafio a quem nos está a ver no direto, a quem nos vai ver depois na gravação. Neste mês de famílias, acaba de 2 a 5 semanas, para cada um de nós decorar o Salmo 23. É muito fácil decorar. Se a gente todos os dias o ler, a gente vai decorar e vais perceber que vai ser muito útil. Fiquem descansados, eu não vou perguntar a ninguém no fim do mês. Deus chamou-me para ser pastor, não para ser polícia nem detetive. Portanto, eu não vou perguntar a ninguém se sabe. Isso que é cada um com Deus. Eu decorei o Salmo 91 quando o meu filho mais velho, depois de ter um cancro, teve uma meningite e ficou internado 21 dias no hospital. Eu decorei o Salmo 91 porque todos os dias declarava o Salmo 91 antes dele dormir, quando me deitava com ele. E ao fim de 21 dias estava decorado. Já não precisa de abrir mais a palavra. E quando nós queremos, nós conseguimos. Quando nós queremos, nós esforçamos, porque Deus nos dá a força e o vigor para sermos capazes. Então, eu trago este desafio para todos nós, decorar o Salmo 23. Eu sei que há quem saiba o Salmo 23 de cor, mas que cada um de nós possa ter esse esforço até ao final do mês. Hoje é dia 2, temos 29 dias. Se lermos o Salmo 23 todos os dias, se nós absorvermos a vida de Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dar, nós conseguimos ser muito mais discípulos de Jesus. Porque levar a palavra de Deus da Samaria até aos confins da terra e ser suas testemunhas, ensinando-lhes a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, que é o que o Senhor nos diz aqui em Mateus, na grande comissão. Isso só se consegue quando se tem intimidade com Deus. Se nós não tivermos, nós lançamos palavras ao vento, mas não as vivemos e não somos capazes de as transmitir aos outros. Amém? Fechando aqui este parênteses, voltar aqui um pouquinho ao meu tempo do hospital, que é importante para a palavra que o Senhor hoje tem para nós. Palavra muito simples, mas que é muito importante, principalmente por ser este mês das famílias. Na cama ao lado da minha, estava uma senhora com uma certa idade, já idosa, uma senhora com um feitio muito especial. Quem me foi lá visitar sabe que a senhora tinha um feitio muito especial. Quem não me foi visitar, mas já me ouviu contar histórias dessa senhora, sabe que ela tinha um feitio muito especial. E, abreviando, era aquilo que se pode considerar uma pessoa chata, difícil de conviver, sempre a reclamar de tudo. Se a sopa vinha quente é porque estava quente, se a sopa estava fria é porque hoje está fria. Se hoje está sol, é porque a luz do sol me está a incomodar. Se hoje está chuva, não temos luz na sala. Ou seja, nada estava bem para ela. Se dormia era
tinha sono, se estava acordado era porque não tinha sono. Uma pessoa completamente do contra, a reclamar de tudo e sem razão. Sem razão, principalmente. Eu fui super bem tratado. E ela também era, só que ela achava que não. Um dia, para vocês terem uma noção, ela já tinha alta há mais de uma semana, não saía porque estava à espera de lhe encontrarem alguém para acompanhar em casa. E o médico esteve lá mais de meia hora a falar comigo e eu fazer-lhe perguntas. O médico super simpático, chegou, deu boa tarde a todos. Esteve a falar comigo mais de meia hora, eu a perguntar sobre isto, sobre aquilo. E ele a explicar-me. Tínhamos tido um doente na ponta com uma doença muito complicada. E eu estava a falar com ele sobre isso também um pouquinho. E o médico, quando sai, dá boa tarde e sai. E ela vira assim para mim: está a ver, Sr. José? Teve aí a tarde toda a falar consigo, nem olhou para a minha cara. Vejam bem. Tudo que alguém fizesse, ela arranjava uma forma de dizer que não estava bem feito. E a minha primeira reação foi o quê? Foi ignorar que ela estava ali. A minha primeira reação era, quando ela falava, não fazia que estava a ressonar, mas a minha primeira reação era fazer de contas que eu não estava lá. E foi nessa altura, quando eu achei que ia fazer de contas que ela não existia, que o Senhor apertou comigo e que o Senhor me falou. Quando nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, é ao próximo que é chato, é ao próximo que é complicado, não é ao próximo que é maravilhoso. E isso me encheu de vergonha, porque eu dou muitas vezes esse exemplo, que quando os escribas queriam apanhar Jesus na curva e lhe perguntaram: mestre, qual é o mandamento mais importante? Jesus baralhou-os todos e disse: o mais importante são dois. Ali acabou logo a discussão, que eles já ficaram sem saber o que é que ele vai dizer. E é quando ele diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, coração, fé, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E naquela altura o Senhor lembrou-me que eu estava a querer ignorar a mulher que era chata. Claro que eu tentei argumentar com Deus, mas não estás a ver. Não serve de nada argumentar com Deus. Só me envergonhou mais. E Deus lembrou-me nessa altura que amar os perdidos não é amar aqueles que gostamos, é aqueles de quem nós não gostamos. É aquele vizinho chato que se cruza connosco no elevador e que nem sequer dá bom dia. É aquela pessoa que deita coisas para o chão. É esses que nós temos que amar. E eu comecei a olhar para a vizinha do lado com outros olhos. A tapar os ouvidos, mas a olhar para ela com outros olhos. E a perceber que mesmo sendo chata, eu não devia responder com desprezo. Eu devia responder com amor. E foi o que eu comecei a fazer. Tentava animá-la, tentava mostrar-lhe que eu não lhe dava razão, porque eu não podia dar razão. Tentava-lhe demonstrar que nem tudo era mau, que aos olhos dela podia ser, mas aos meus não era. E ia aproveitando para fazer o quê? Falar de Jesus, como é óbvio. Que há um Jesus que ama, um Jesus que cuida, um Jesus que tem sempre lugar para aqueles que se sentem desprezados. Ela tinha tido uma vida difícil. Depois fui percebendo isso. Ninguém é gru mal disposto por acaso. É a vida que muitas vezes nos vai fazendo ser amargos e razinhos. Pergunta: quantas vezes nós temos este comportamento errado como eu tinha, tentar desprezar aquela pessoa chata? Muitas vezes nós fazemos isso. E não são os simpáticos que precisam de Jesus, são todos que precisam de Jesus. Como eu um dia precisei, como tu um dia precisaste. Todos nós precisamos de Jesus. Principalmente aqueles que sentem que vivem uma vida em que o mundo já não gosta deles. Essa a única esperança de vida é Jesus, a rocha onde se podem agarrar. E nós não devemos ter uma visão humanista em relação aos outros, mas ter uma visão cristocêntrica dos outros. Quando Cristo está na nossa vida, sabem porque é que nós não somos consumidos pelo mal e não somos consumidos pela justiça de Deus? Porque Cristo tem o seu sangue à nossa frente. Cristo colocou o seu sangue à frente da nossa vida e Deus, quando olha para nós, não vê o pecador, não vê o imperfeito, vê o sangue do seu Filho. E é essa visão cristocêntrica que nós temos que ter em relação aos outros. E eu perguntava ao Senhor: como é que conseguimos ter essa visão cristocêntrica? E o Senhor disse de uma forma muito simples: conseguimos ter essa visão cristocêntrica quando nós olharmos para nós próprios e percebermos que não somos tão bons como nós às vezes pensamos. Porque quando nós olhamos para nós e vemos as coisas boas que nós fazemos, nós sentimos que somos santos e bons e os outros são os resingões, o anão resingão da Branca de Neve. E nós às vezes somos pior que esse anão resingão da Branca de Neve. E quando nós olhamos para eles com os olhos de Jesus, nós percebemos que temos as mesmas falhas, as mesmas debilidades, as mesmas fragilidades que os outros têm. E foi isso que o Senhor mexeu comigo, começou a mostrar.
E eu percebi que algumas debilidades que eu tinha, que eu achava que já estavam tratadas, ainda tinha detalhes que têm que ser tratados. E o Senhor foi-me falando isso. O Senhor, quando me criou, deu-me alguns talentos. É um facto. Que me fizeram, face a muita gente, me faziam sentir mais capaz para fazer algumas coisas, mais capaz para fazer algumas coisas. E isso fez com que eu, desde sempre, fosse uma pessoa pouco tolerante às falhas dos outros. E ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, através das dificuldades dos meus filhos, o Senhor foi mostrando que eu tenho que ser tolerante às incapacidades dos outros, porque Ele é tolerante às minhas incapacidades. E ali naquela cama do hospital o Senhor me falou muito sobre isso. E eu fui trabalhando nessa intolerância enquanto estava ali no hospital. Não estou tratado ainda. Isto é um tratamento a longo prazo, amém? Isto é uma doença prolongada, tem que ter um tratamento prolongado. E eu pensava que já não existia e tinha que ser trabalhada ainda. E foi preciso aquela vizinha do lado para Deus falar comigo. Ou seja, Deus aproveitou um ataque do diabo para trabalhar em mim algo que se calhar eu não ia deixá-lo trabalhar tão cedo. Estava confiante que tudo estava bem. Estava confiante que tudo estava bem. E a verdade é que este momento que o inimigo criou, o Senhor aproveitou, não para uma derrota, mas para uma transformação, para melhorar, para ser mais capaz, para fazer aquilo que Ele tem para mim. E eu percebi, enquanto estava ali, que tudo o que os outros faziam, vou falar claramente em termos de igreja, por exemplo, tudo o que os outros faziam, sem ser da forma que eu achava que deveria fazer, isso gerava em mim um sentimento de tristeza. E às vezes até um sentimento de, nem sei explicar, ira porque não se estava a fazer da forma que eu achava que se deveria fazer. Mas funcionava na mesma de outra forma. Mas era não era a forma que eu idealizava de ser feito. E Deus queria mudar isso. E o Senhor ensinou-me algo muito importante. O Senhor ensinou-me que a obra de Deus não é para ser feita de forma excepcional. A obra de Deus é para ser feita. Tem que ser feita com coração, tem que ser feita com amor. O que Ele pretende é que a obra seja feita. Não é para ser feita de forma excepcional. É para ser feita. E cada um fará a sua obra com a excelência máxima, mas dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, dentro das suas competências e dentro daquilo que o Senhor já colocou no seu coração que Ele é capaz de fazer. E quando nós entendermos isso, quando eu entendi esta lição que o Senhor me trouxe e que hoje traz para nós, quando nós entendermos isso, nós vamos conseguir que as coisas funcionem muito melhor, de uma forma mais clara, mais correta e permitimos que o reino de Deus avance, porque às vezes nós somos o maior entrave para que o reino de Deus possa avançar, porque queremos fazer da nossa maneira e às vezes quase que dizemos a Deus que Ele não está a fazer bem, que nós é que sabemos fazer tudo. Isso é um erro. Deixa-me partilhar uma coisa convosco que eu acredito que a maioria não saiba. Quando eu fui ungido pastor em Londres, não foi apenas uma unção pastoral que foi declarada sobre a minha vida. Naquele momento foi declarada uma unção apostólica sobre a minha vida. Quem lá estava e presenciou sabe isso. Porquê é que nós nunca contámos isso? Primeiro porque a maioria de nós foi ficando traumatizado ao longo da vida com alguns apóstolos que foi conhecendo, que acham que é uma hierarquia na igreja, depois deve ser querubim a seguir e depois serafim, não sei o que é que eles acham que será. Só que esta unção apostólica que foi derramada sobre a minha vida não é para eu ser chamado apóstolo. Foi uma unção bem clara, declarada ali naquela altura. É para implantar igrejas. É para poder fazer o reino de Deus avançar. E eu sempre questionava como é que isso poderia ser feito, porque eu já tinha quase 60 anos. Já era tão difícil nós estarmos aqui a fazer crescer a igreja do Senhor, a cuidar da igreja do Senhor. E Deus mostrou-me ali naquela cama que esse era um erro que eu tinha. É que não é para eu fazer, é para nós fazermos. Nós juntos implantaremos igrejas. Nós juntos levaremos o reino de Deus não só para Santa Marta do Pinhal, mas para além de Samaria, dos confins da terra, claramente. Levaremos a arca, a palavra de Deus, para a zona onde nós vivemos, para a zona onde nós trabalhamos, para onde vive a nossa parentela, para onde vivem os nossos amigos, para onde o Senhor nos chamar, seja nesta nação ou noutras nações. O Senhor mostrou que não é para eu fazer nada sozinho, mas em conjunto. Porque em conjunto é isso que nos torna mais capazes,
mais fortes, mais competentes aos olhos de Deus. E eu uso muitas vezes uma máxima, e o Senhor me lembrou dessa máxima, que é: se quer chegar rápido, vai sozinho. Se quer chegar longe, vai acompanhado. E é algo que nós não podemos esquecer. E eu não quero chegar sozinho a lado nenhum. Só ao céu, porque sou mais velho. E hei de chegar lá primeiro, espero eu, que todos vós. Mas, porque é sinal que vamos vivendo muito tempo aqui. Mas quando o Senhor percebeu isso, quando o Senhor me fez perceber isso, eu entendi que tinha que mudar. E estou a trabalhar esse meu coração para não achar que tudo tem que ser feito da minha forma. O que não quer dizer que uma coisa esteja errada, claro que está errada. Mas aquilo que está certo, só porque é diferente do que eu iria pensar ou o que eu iria fazer, não está errado. Está a ser feito de forma diferente. Um Fusca sai de Lisboa ao Porto, são 300 km. Um Fusca, um carocha, demora 5 horas a chegar lá, mas chega, vai pela autoestrada. Um Ferrari demora 2 horas e chega lá. Todos chegam ao Porto. Não é melhor o que chega mais rápido, nem é pior o que chega depois. Cada um chega de acordo com as suas possibilidades, mas chega lá. Chega ao destino que ele tem. E nós iremos chegar ao destino que o Senhor tem para nós. E então, nessa altura, quando eu percebi isso e comecei a consciencializar disso, o Senhor me mostrou, me falou de um personagem na Bíblia que achava não, que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. E que se ele continuasse a fazer como ele pensaria que deveria ser, ele brevemente não iria ter nada. E eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias para ler esta passagem que está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 9 ao 14. Conta-nos a história de Naamã, um general poderoso. 2 Reis, no capítulo 5, vamos ler do verso 9 ao 14. Naamã era um general poderoso. Naamã era um general que tinha tudo, todos os seus adversários tinham medo dele porque ele vencia, ele conquistava. Só que Naamã, ao mesmo tempo que conquistou tudo, tinha um problema, tinha lepra. É por isso que ele tinha tudo e podia não ter nada. Então lá em 2 Reis, no capítulo 5, no verso 9, diz assim: porque o general Naamã foi falar com o profeta Eliseu. Amém? Então diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a de um menino e ficou purificado. Amém. Esta passagem é poderosa porque nós às vezes achamos que os milagres de Deus têm que vir porque passa uma estrela cadente naquela altura, ou porque o galo canta, ou porque o gato mia, ou achamos que tem que haver uma coisa e não damos valor aos pequenos milagres do dia a dia nas nossas vidas. E até achamos que quando alguém humilde nos diz: o Senhor faz não sei o que sobre a tua vida, gente, não, tem que ser o querubim ungido a falar comigo. E isso é um erro, como foi aqui o caso de Naamã. Naamã, como eu disse, era um general vitorioso, ele ganhou todas as batalhas, era rico, era poderoso, mas a sua vida tinha um prazo, a sua vida não tinha futuro porque ele tinha lepra. Ainda hoje, a lepra é uma doença que está quase erradicada, mas não está erradicada.
Mas hoje há medicamentos para conseguir que as pessoas tenham uma vida mais prolongada. Mas ele, naquela altura, não havia medicamentos. O leproso, ele era rico, mas em breve, ele ia sair da sua casa, iria viver isolado, junto com os outros leprosos, que era assim que se fazia naquela altura. Tirava-se da casa para não contaminar mais ninguém, para não contaminar a aldeia. Ele tinha riqueza, poder, respeito dos inimigos, mas não tinha futuro. E quando o Senhor me começou a falar de Naamã, claro que eu perguntei se eu estava como ele, se eu tinha lepra no meu coração. E o Senhor disse que não. Mas que eu poderia ficar com essa lepra, se deixasse que a intolerância tomasse conta do meu coração. Se eu deixasse que a intolerância fosse a minha razão de viver, eu poderia ficar com essa lepra no meu coração. Poderia não ter futuro, como Naamã deixou a lepra tomar conta do seu coração. Então, que tipos de lepra é que nós podemos deixar entrar no nosso coração? O orgulho, a intolerância, a mentira, a falta de perdão, a desobediência, qualquer pecado, claro, mas estes são coisas que a gente às vezes acha que não são pecado, mas nos afastam de Deus e fazem entrar lepra no nosso coração. E foi nessa altura que eu percebi que o Senhor queria que a minha primeira ministração fosse sobre isto. Só percebi nas últimas semanas porquê? Porque iria ser o primeiro dia do culto do mês das famílias. Porque muitas vezes as nossas famílias destroem-se de dentro para fora. Não é ninguém de fora que as vem destruir, porque nós não sabemos cuidar das nossas famílias. Muitas vezes as nossas famílias destroem-se porque um dos membros da família deixa a lepra entrar no seu coração de alguma forma. E essa lepra faz com que a gente fale mal, faz com que a gente não respeite o outro, faz com que a gente não respeite a esposa, não respeite o marido, não respeite os pais, não respeite os filhos. E essa lepra faz com que a gente deixe de orar em família, essa lepra faz com que a gente deixe de dar valor ao Senhor nos mais pequenos detalhes. E aos poucos, toda a casa é contagiada, toda a parentela é contagiada. E nós chegamos a um ponto em que dizemos, temos tudo, mas não temos nada, porque deixámos de ter a presença de Deus de uma forma viva na nossa casa. E a pergunta que o Senhor hoje nos faz é, qual é a lepra que nós deixamos entrar no nosso coração? Eu tinha a intolerância em bater à porta e vou erradicá-lo no nome de Jesus. Aos pouquinhos, vai-se trabalhando nisso. É algo que é contigo e com Deus. Mas o que o Senhor nos diz é que hoje é o dia de te acertares com o Senhor. Como eu costumo dizer, eu não venho aqui apontar o dedo a ninguém, até porque eu aprendi muito cedo, quem aponta um dedo a alguém tem 3 dedos apontados para si. Isso do apontar dedo, perdoem-me a expressão, é para alguns palhaços que andam na internet. Porque não são servos de Deus a apontar o dedo a ninguém. Mas o que o Senhor nos chama é para nós nos acertarmos com Ele. O Senhor nos chama não para nós mergulharmos no Rio Jordão, porque não temos rio aqui, mas para mergulharmos nas águas do Espírito. Porque é nas águas do Espírito que o Senhor quer que a gente seja mergulhado. Como o profeta Ezequiel, quando teve aquela visão, ele foi andando, o anjo só lhe deu a mão e o puxou até ele molhar os pés. Quando ele sentiu aquela água, ele foi sozinho que ele foi avançando. Até aos tornozelos, até aos lombos, até que mergulhou e perdeu o controle. O que é mergulhar e perder o controle? É o Espírito Santo ser o Senhor da nossa vida. Mergulhar e perder o controle, como eu costumo dizer, a brincar. O que é surfar nas águas do Espírito? É ser o Espírito Santo que me conduz, que me diz o que eu faço, o que eu vejo, o que eu como, o que eu ouço, o que eu visto. É o Espírito Santo a tomar conta da nossa vida. E é isso que o Senhor quer hoje. Que a gente possa acertar-nos com eles, sermos purificados como Naamã e sermos restaurados na nossa casa. Iniciamos um processo de cura na nossa casa, na nossa parentela. E nós temos 2 opções. Nós temos sempre 2 opções, porque o Senhor é tão bom que nos deu a possibilidade de nós escolhermos diferente. Nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio a nós, os seus filhos. Nós podemos escolher ficar indiferentes ao Espírito Santo e ficarmos tal e qual como nós éramos até hoje. Ou nós podemos abrir o nosso coração, reconhecer que temos que mudar, reconhecer que temos que ser curados, reconhecer que não é num dia que isso acontece, mas que é algo que tem que ser feito paulatinamente, dia após dia, deixar o Senhor cuidar das nossas vidas e deixar o Senhor começar essa restauração. Amém? Eu ia pedir para nós podermos ficar de pé, para podermos preparar-nos para terminar. Senhor meu Deus, eu oro pelas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Te peço, Senhor Espírito Santo, que
possas vir sobre as nossas vidas nesta manhã. Que nos possas vir mostrar se há lepra no nosso coração. Que nos possas vir mostrar o que possa estar aqui a fazer algo em nós, Senhor, que não é certo. O que possa estar aqui a fazer algo em nós que nos impede de ter a Tua vida. Eu oro, Senhor, para nos trazer esse ensinamento. Eu oro para nos trazer essa vida. Eu oro para que nos possas mostrar, Senhor, onde estamos errados, onde estamos a fazer algo que não deveríamos fazer. Para que cada um de nós possa ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Cada um de nós possa ter a sensibilidade de ouvir o que Tu tens para nos dizer. Pai, eu oro para que haja cura verdadeira, que hoje comece esse processo de cura, que até o dia 31 de março nós possamos, dia após dia, ir aos Teus pés, pedir para nos ajudar, pedir para nos curar. E se passarmos o março, que a gente entre no abril, entre no maio, que a gente vá por aí fora, mas que o nosso desafio diário seja mudar, seja ser tocado, transformados por Ti. Deus, que nenhum de nós fique orgulhoso como Naamã, que era forte e que estava à espera que alguém especial lhe dissesse algo, mas que cada um possa ser humilde como ele foi humilde no final, que mergulhou naquelas águas e teve a paciência para não se levantar das águas antes da sétima, que obedeceu completamente ao seu profeta. E eu oro para que nós possamos obedecer completamente ao Jesus, obedecer ao Espírito Santo de Deus vivo, em tudo o que nós fizermos, na nossa busca por mudança, na nossa busca por transformação. Eu oro quebrando toda a corrente maligna que possa ter sido lançada nas nossas vidas, toda a ferramenta que o inimigo possa ter preparado para nos fazer mal. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que ela não prosperará, ela não tem legalidade sobre as nossas vidas. Se algum de nós quebrou essa relação com o Senhor Jesus, quebrou essa aliança, que hoje possa ser renovada essa aliança, que essa muralha de fogo que o Senhor faz ao nosso redor e nos guarda, que seja restaurada, cada brecha que possamos ter feito, seja restaurada hoje na autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo, Deus Altíssimo, venha restaurar cada uma dessas brechas, para nós ficarmos invisíveis aos olhos do inimigo e podermos trabalhar o nosso coração. Pai, eu oro por mudança na nossa vida, no nome de Santo Jesus.